Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco-aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube. Um abraço a todo mundo que curte e acompanha o Cast Coral. Alexandre Ricardo aqui passando para trazer informações sobre o jogo entre Santa Cruz e Horizonte, penúltima rodada da primeira fase da Série D. Passando por aqui, cobrindo essa ausência do Diego Gondim, né, devido ao falecimento do seu avô, nossas condolências, nossos sentimentos, nosso abraço aí ao querido Diego Gondim. Enquanto isso, a gente vai seguindo por aqui para trazer informações sobre esse penúltimo jogo, né, do Santa Cruz na primeira fase da Série D. É o Santa Cruz que está matematicamente classificado para a próxima fase. O Santa Cruz que tenta voltar aí ao caminho das vitórias. Também nesse objetivo, nessa missão, né, de alcançar a primeira colocação do Grupo A3. E também ficar aí ao máximo nas primeiras colocações do ranking geral. Algo que é muito importante aí para o mata-mata da competição. Jogo contra o Horizonte às 4 horas no estado do Ceará. Né, um jogo que tende a ser muito difícil. O Horizonte vem de 2 vitórias seguidas. Em casa vem de 4 jogos aí sem perder. 3 vitórias, 1 empate. Está na briga pela classificação, né, ali pela 4ª vaga. Afinal, Santa Cruz, América do Natal e Central já estão classificados. E a briga ali pela 4ª colocação vem pegando fogo e o Horizonte é um dos candidatos. Né, o Horizonte que vem, como eu falei, nessa sequência positiva. E tem um mando de campo como um aspecto muito positivo, uma fortaleza e uma aposta para essa reta final de primeira fase. O Santa Cruz, ele entra em campo ainda sem Israel na lateral direita, então a tendência é que o Totti seja mantido com Felipe Alves no gol, Eurico, Matheus Vinícius e o Natan na lateral esquerda, Gabriel Galhardo, Wagner Balotelli, e a terceira vaga do meio de campo, uma dúvida se o William Júnior volta, se o Marcelo Cabo ele mantém o João Pedro, ou se ele opta ali, né, por uma formação com 3 volantes, e ali ele tem o Pedro Favela, ele tem o Lucas Bessa como opções, e no ataque também não deve ter muitas mudanças, Giovani, Thiaguinho e Thiago Galhardo. Santa Cruz, como eu falei, tenta voltar a vencer na competição, né, em meio a essa turbulência no aspecto externo, né, nos bastidores do clube. A implementação da SAF aí teve uma notícia muito relevante durante a semana, que foi a saída do Vinícius Diniz. O presidente Bruno Rodrigues, ele comunicou o pagamento de uma parcela, né, um acordo com os atletas, uma parcela dos débitos pendentes aí de salários. Foi quitada uma parcela, né, nesse acordo, nesse calendário montado. E o Santa Cruz tenta ao máximo blindar esse clima aí interno, de fervor, de muita pressão pela implementação da SAF. Tenta blindar isso para tentar chegar forte no mata-mata. Arbitragem sergipana, a bola rola às 4 horas contra o Horizonte no Ceará. E a gente vê agora um trechinho da coletiva do técnico Marcelo Cabo. Um abraço. Como foi essa semana do Santa Cruz, né, para encerrar essa primeira fase da Série D de classificação, com a saída do Matheus Melo, buscando um melhor rendimento nas partidas, voltar a ser aquele Santa Cruz? Como é que tem sido essa conversa, essa preparação para essa reta final? Tem agora o Horizonte e fecha essa primeira fase contra o 13. Boa tarde a todos. Uma semana boa de trabalho, uma semana que a gente conversou bastante com os atletas a respeito da nossa última partida, sobre a trajetória que a gente tem nesses 2 últimos jogos para fechar essa fase de grupo, a importância da manutenção da liderança, da gente terminar em primeiro. Sabemos que é um jogo difícil diante do Horizonte. A nossa chave é uma chave que o 8º colocado ainda tem chance de classificação, então isso faz entender como a nossa chave é forte. Isso faz valorizar muito, mas muito mesmo, o que a gente fez durante a competição. A gente liderar uma competição de uma chave que o dia de hoje todos têm condições de classificar, uma chave muito equilibrada e muito forte. A gente classificar com 3 rodadas de antecedência, então a gente precisa, como um todo, valorizar o que o Santa Cruz vem fazendo dentro da competição.
Então a gente precisa valorizar essa classificação, a gente precisa valorizar a liderança da chave e a gente precisa valorizar o bom trabalho que vem sendo feito aqui dentro do Santa Cruz. Né? A gente vai agora pegar 2 jogos onde as 2 equipes ainda têm chance de classificar tanto o Horizonte quanto o 13 e a gente tem assim o objetivo de manter a liderança, terminar em primeiro, mas também já tendo um olhar para a fase de mata-mata. A gente não pode dizer que a gente também já tem um planejamento já sendo executado para a fase de mata-mata. Então, assim, é um momento que a gente pretende consolidar esse final com 2 vitórias para que a gente mantenha a liderança e que a gente possa vir, entrar forte nessa fase de mata-mata. Boa tarde, Marcelo, tudo bom? Não tem como a gente não falar sobre a SAF, né? Um momento turbulento que o Santa Cruz passa no extracampo. E você, como um técnico que sempre blindou o elenco, eu queria que você falasse como blindar novamente, né, o elenco desse momento turbulento, extracampo, sobretudo com a saída agora de mais um investidor, né, dessa SAF, e também com atletas que vieram ao Santa Cruz acreditando nesse projeto de SAF. Né? Então, como blindar o elenco, como fazer o time voltar a render, principalmente nesse momento turbulento, fora do campo. Boa tarde. Assim, eu pessoalmente, eu sinto muito pela saída do Vinícius. É um cara que eu tenho uma relação muito boa, né? É um cara importante em todo esse processo, como todos sabem. Não só eu, como todos, sentimos muito a saída dele, mas a gente precisa continuar, a gente precisa prosseguir dentro do nosso objetivo. Eu costumo dizer que a gente tem que focar naquilo que a gente pode controlar. A questão da SAF, ela está sendo controlada pelo nosso presidente, uma pessoa que eu tenho muita confiança, que até hoje tudo que ele falou e combinou comigo, ele cumpriu, né? E com o elenco também. Então a questão da SAF, a gente sabe que está sendo tocada pelo nosso presidente, né? Está sendo gerida uma gestão do nosso presidente. E assim, você quer a minha opinião sobre a SAF? Eu quero muito que ela seja concluída, que na minha visão, na opinião do treinador Marcelo Cabo, ela vai ser muito benéfica para o futuro do Santa Cruz. Mas é uma coisa que eu não posso controlar, eu só posso torcer. Né? E questão do grupo, todos têm contrato com o Santa Cruz. Né? Então, assim, a gente sabe que a gente tem, diante de todo esse cenário, nós temos o maior objetivo de todos, que é levar o Santa Cruz para a Série C. Então, assim, a gente sabe que tem percalços, tem situações que a gente precisa contornar, tem situações que a gente precisa controlar, mas o maior objetivo de todo esse momento, nós estamos há 50 dias do maior objetivo da temporada, que é o acesso. Né? Então, assim, eu acho que todo o foco, a gente precisa canalizar tudo. ¡Vamos, Santa!